Olá, boa tarde a todos, a todo mundo que está aqui conosco aqui nesse primeiro webinar do segundo semestre do ano de 2020. Damos as boas-vindas aí a todo mundo. É um prazer tê-los aqui conosco para a gente bater um papo super bacana. Acabei de colocar no LinkedIn também, chamando todo mundo, para a gente falar sobre ação, né? Sobre o que vamos fazer com os resultados de uma pesquisa de clima e de engajamento. Eu sou Cristiane Molina, gerente de consultoria da Carvalho Melo. Sou responsável por estar na linha de frente aí conduzindo e dando direcionamento, acompanhando todos os projetos que nós conduzimos com os nossos clientes e todo o trabalho também, inclusive, de plano de ação, né? De construção, de implementação, de metodologias, para poder fazer sentido e eles serem mais assertivos. Está conosco aqui Álvaro Melo, nosso CEO. Álvaro, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Nossa ideia é conversar um pouco sobre como trabalhar os resultados pós-pesquisa. A gente tem um tanto de experiência nisso e compartilhar essa experiência é o nosso objetivo, tá? Não é simples, mas é fácil, tá? É só seguir uma cartilha. Isso a gente vê que quando o ponteiro mexe, o ponteiro muda, isso é, os indicadores de engajamento e clima mudam de um ano para outro, é porque seguiram uma cartilha. E esse é o ponto que a gente está falando aqui. Uma cartilha bem interessante, um playbook para se acompanhar, tá? O que eu queria avisar vocês que esse webinário está sendo gravado e os participantes vão ter acesso ao final, não só a apresentação gravada, mas a gente vai encaminhar o material para vocês via o e-mail que vocês cadastraram. Legal? Então, vamos lá. Tá valendo. Força, Cris. Vai lá. Vamos lá, nos apresentar um pouquinho para quem não nos conhece, quem somos nós, quem é a Carvalho Melo, né? Estamos aí há praticamente 15 anos já no mercado, já conduzindo aí mais de 1.000 projetos em pesquisa de clima, presentes em 11 países, né? Clientes aí multinacionais que estão presentes em outros países também, e nós conduzimos essas pesquisas de clima, mais de 2 milhões aí de respondentes, considerando todo o nosso banco de dados de pesquisas, todas já realizadas. E o mais legal é que nós fomos a primeira consultoria a colocar no ar um sistema não só, né, online, claro, não só de visualização de resultados, mas também com possibilidade de cadastro e acompanhamento de plano de ação. É a primeira consultoria que tem isso no seu sistema integrado, permite aos gestores não só ter a leitura dos diagnósticos das suas próprias áreas, mas também uma ferramenta de apoio para esses gestores no cadastro dos planos de ação, de apoio aos RHs mais estratégicos, né, na condução, no acompanhamento de todos esses planos, tá? Então, esses somos nós. Do que nós vamos falar aqui hoje? Quais são os pontos que nós vamos abordar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa filosofia de trabalho, o que a gente acredita, o que a gente vê que mais funciona nesse processo de condução de planos de ação, depois de uma pesquisa, os porquês disso tudo, vamos apresentar para vocês um pouquinho alguns templates falando dos processos, né, de como esse processo acontece na visão da empresa, como esse processo acontece na visão das áreas, quais as melhores práticas e as melhores etapas, as fases a se passar num processo depois de um diagnóstico, né? Como é que a gente faz para conectar engajamento aos resultados? O que é engajamento? Né? E como é que a gente conecta tudo isso? Como é que a gente faz tudo isso fazer parte de uma engrenagem perfeita? E algumas dicas para fazer a roda girar, né? Para colocar isso na prática, no dia a dia, com efetividade, com assertividade, tá bom? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Falando um pouquinho, começando então sobre a nossa filosofia. O que a gente queria colocar inicialmente para vocês? Que no final das contas, né, como o Álvaro falou,
trabalhar com gestão não é difícil, mas a gente precisa lembrar sempre que, no fundo, a gente está falando de gente, né? É gente falando com gente. A gente pode ter indicadores, a gente pode ter processos bem definidos, diagnósticos, pesquisas, metodologias, mas no final das contas o que a gente não pode esquecer é que estamos falando com gente, tá? E aí qual é a melhor maneira, o melhor caminho de se fazer isso é o que a gente vai falar aqui hoje, vai trazer algumas dicas para vocês. Legal? É legal a gente olhar também que quando a gente coloca um processo, eu já falei que entre os meus inúmeros defeitos, o que eu mais aprecio é ser engenheiro. E por ser engenheiro, a gente adora um processo, adora uma coisa escrita para seguir, adora número. E muitas vezes a gente se apaixona pelos números e pelos processos, deixa de lado o porquê que a gente está falando, por que a gente está fazendo, por que a gente está implementando um trabalho. Um trabalho de gestão de engajamento e clima é um trabalho que coloca um processo em si abaixo das pessoas. Então, muitas vezes você vai implementar alguma coisa e não está dando certo, cara, não vai até o fim, avalia e veja, o impacto está sendo positivo, o que a gente tem que olhar no final é o impacto do que a gente está fazendo nas pessoas, como que elas estão percebendo isso. Tá? Esse é um ponto assim fundamental e que a gente reforça demais com os nossos clientes. Tá? O foco não é o processo é um guia, é um mapa que vai te ajudar a chegar lá. O foco é fazer com que as pessoas se sintam melhor, se sintam mais engajadas, com maior pertencimento e tenham mais sentido o trabalho que ela faz ali na empresa. Tá? E colocando um ponto a mais, a gente tem aí um painel de perguntas e respostas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, jogar alguma pergunta para a gente aqui, fiquem à vontade, é para isso que tem. É um Q&A ou um QIA ou um PIR, depende da linguagem que você estiver aí no seu Zoom. Legal? Isso, podem ir perguntando a qualquer momento, tá, pessoal? Bom, um outro ponto vamos dizer, da filosofia que está por trás do que a gente propõe como uma maneira de trabalhar é que o engajamento ele tem diversas camadas, ele se manifesta de diversas maneiras. Tá? Quando eu tenho uma empresa que faz gestão de engajamento e de clima, um está ligado ao outro, e aí você pode trabalhar causa e consequência dos dois lados, tá? Você consegue um baixo absenteísmo, uma baixa rotatividade, você consegue aumentar aquilo que a gente chama de boa vontade das pessoas para com a empresa, você consegue aumentar a produtividade, consegue mais valor entregue aos seus clientes finais e, por fim, você consegue maior lucro, seja esse lucro, o lucro que você busca com a sua instituição. Tá? Pode ser lucro financeiro, pode ser um lucro social, lucro humano, lucro ambiental, seja lá como você encare, mas você consegue isso com valor adicionado pelos seus colaboradores através de um maior engajamento deles com a sua empresa. Esse é o ponto de partida. Legal? Bom, a gente tem alguns pilares aí que fazem a gente colocar o nosso trabalho com um começo, meio e fim. Tá? Para que um plano de ação ou um processo de gestão de engajamento e clima ele funcione, ele tem 4 pilares que ele pode até funcionar com 3. Vamos dizer, a mesa não cai, mas se você forçar um pouquinho, vai tudo pelo chão. Primeiro, é o patrocínio. Tá? O patrocínio é alguém tem que mandar, alguém tem que achar isso importante, alguém tem que bater a mão na mesa e falar,
nós vamos fazer uma implementação, eu quero que isso seja feito dessa maneira. Você precisa de algum executivo, não precisa ser explicitamente um executivo dentro da empresa, pode ser alguém dentro de um conselho de administração que queira que isso aconteça, que veja a importância na gestão pós-pesquisa, na gestão de engajamento e clima. Então, isso é o patrocínio. É alguém, uma voz forte dentro da empresa, um grande formador de opinião, com uma visão muito clara do quão importante é a gestão de engajamento e clima para os resultados da empresa. Tá? Segundo ponto é a execução. Chegar ao final, fazer bem feito, levar a sério, isso é extremamente relevante. Porque quando a gente tem uma execução mal feita, qualquer plano vira uma porcaria. E é isso que é o descrédito que muitos dos planos de ação que são colocados pós-pesquisa acaba caindo, porque a execução é mal feita, porque não se deu a devida importância ou relevância para o assunto, isso ficou para alguém destreinado ou com pouca competência para isso fazer implementação. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma execução bem feita. Ou dando pouca importância, né? E aí quando a gente olha para o nível, né, principalmente de gestores que fazem, que executam o plano de ação ali, né, colocam isso na prática, a gente está falando de uma importância também de sensibilização desse corpo de gestores, para entender a importância desse processo, entender que isso está sendo patrocinado de alguma forma, que isso vai ser cobrado, né? A importância de tudo isso, para que eles também possam estar engajados e colocar isso em prática, né? A despeito de todo o restante de resultados e tarefas e atividades que eles já têm que entregar no dia a dia de trabalho. Perfeito. Um outro pé desses pilares, um outro desses pilares é a tempestividade, é a palavra em português muito bonita para timing. Então, eu fazer no momento certo, eu não deixar para fazer depois ou eu não fazer antes do momento que eu deveria fazer. Então, isso é bastante importante. Eu fazer no momento certo, a gente vai, daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais disso aqui. E o outro ponto é a percepção. Diferentemente das outras possibilidades de plano, tipos de plano que a gente, no dia a dia, acaba implementando numa empresa, o sucesso de um plano de ação pós-pesquisa, ele não está na tarefa terminada, ele está na percepção das pessoas que o ambiente mudou. Isso é totalmente diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, né? Então, a gente tem um esforço grande para se fazer uma ação e a gente precisa de um esforço grande para fazer uma comunicação que aquela ação foi feita, para que as pessoas percebam que a ação aconteceu e que o ambiente mudou. Tá? E que o processo está sendo conduzido, né? Realmente está sendo feito o Algo processo está da acontecendo, gestão, né? E quando a gente fala que, quando a gente entende que a diagnósticos, pesquisa de clima, de engajamento é ferramenta de melhoria contínua, né? Esse processo de gestão, ele também precisa ser contínuo e ele precisa ser percebido continuamente também. Perfeito. E aí a gente tem um diagrama do Parashuraman, lá dos anos final dos 70, meio dos 70, quando ele abordava essa história da percepção, né, que a expectativa, eu estar satisfeito tem a ver com eu atender expectativas, né? Estou muito satisfeito quando tem expectativa superada, estou insatisfeito quando minha expectativa ela não é atendida. E três coisas formam a expectativa, né? Informação boca a boca, isso é, o que falam da empresa. Se vivem falando na empresa que
não existe justiça nas promoções. Isso acaba sendo uma verdade, mesmo você não tendo presenciado nenhuma injustiça nas promoções. Tá? Então, esse boca a boca é extremamente forte na construção da expectativa. Um outro vetor são as necessidades. Quanto maior a necessidade, maior a expectativa. Quanto mais baixa a necessidade, menor a expectativa. E as experiências passadas. Como era na outra empresa que eu trabalhei, como era há 5 anos atrás, quando o gerente aqui da área era o seu fulano. Se lá era muito bom, se aqui e hoje é só bom, minha expectativa está frustrada. Se lá era muito ruim e hoje é bom, minha expectativa está atendida. Tá? O papel da empresa não é ficar atendendo expectativa. Tá? Se a empresa ficar atendendo expectativa, ela quebra. Ela não tem recurso suficiente para ficar atendendo expectativa, porque a expectativa do colaborador sempre, e a nossa, né, não só do colaborador, a nossa expectativa sempre vai subindo. O papel da empresa é gerenciar a expectativa, a partir daí propor ações, comunicar que essas ações vão ser feitas, realizar as ações, comunicar que as ações foram feitas para que as pessoas percebam as ações de melhoria. Então, não adianta só você fazer, você tem que comunicar para que as pessoas percebam. E aqui tem um gap grande que a gente encontra, em muitos planos, né? Eles se focam demais no só fazer e esquecem a visão do comunicar, porque as pessoas acabam não percebendo tudo que é feito, e aí a gente tem muito comum, não é? Às vezes acontece da gente apresentar resultado para uma determinada empresa de uma pesquisa de engajamento e clima, e alguns gestores falam: "Ô, povo ingrato, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro", e eles não apareceu isso na pesquisa. Na verdade, eles não são ingratos, eles só não perceberam. Você comunicou mal o que você fez. Tá? Tem uma pergunta aqui da Letícia. Qual a melhor abordagem quando uma área específica apresenta menor favorabilidade em todas as dimensões ao comparar com o resultado da empresa toda? Uau, essa é... E isso, vamos dizer, isso acontece, vamos pensar em 25% das áreas, mais ou menos, tá? De 20 a 25% das áreas, ela está jogando os resultados da empresa para baixo. Logicamente, a gente precisaria entender um pouco mais o que é essa área, quais os principais ganchos que estão levando essa área para baixo. Mas, assim, ponto de partida, quando eu vou tentar achar um porquê, eu vou tentar ler qual é o maior gap entre essa área e a empresa como um todo. Se o bloco liderança, eu tenho 15 pontos de diferença. O bloco desenvolvimento, eu tenho 10 pontos. O bloco remuneração, eu tenho 7 pontos. O bloco relacionamentos organizacionais, eu tenho 10 pontos. Normalmente, o bloco que tem maior distância, esse carrega um viés mais forte. Então, eu começaria a minha leitura por ali. Se nesse caso foi liderança, eu começaria a investigar por ali. Depois de ver o bloco, eu veria qual é o atributo, ou a pergunta, ou o aspecto que tem maior distância. Se é liderança, pode ser feedback, pode ser coerência, pode ser acompanhamento de trabalho, pode ser comunicação, e daí vai. Tá? Então, eu faria a leitura dessa maneira. Tá? Mas, inegavelmente, uma área que está abaixo em todas as dimensões, comparativamente à empresa, a gente deve olhar ela com muito mais cuidado, e possivelmente esse gestor não vai ter repertório suficiente
para engatar um plano de ação que faça sentido. Pode ser que as pessoas tenham, os colaboradores já tenham se desconectado e tenham ficado refratários às ações desse gestor e talvez ele precise de um apoio bastante forte do RH aí. Eu ia Legal, comentar Letícia? isso, Álvaro, o RH apoiando também esse gestor, né? Não só olhando para o resultado específico, mas apoiando o gestor também nesse processo, né? Qual a característica dele? A gente sabe que tem gestores que são mais refratários, resistentes em aceitar os seus próprios resultados, né? Então, tem alguns trabalhos que podem e devem ser feitos de acompanhamento e de apoio para esses gestores também. É isso aí. Vamos falar Vai lá, das Cris. armadilhas. Vamos falar então das armadilhas, né, que podem estar aí no meio do caminho para fazer, né, na verdade, fazer os nossos planos de ação dar errado, né? O primeiro deles é o excesso de ações. O que é bastante comum quando se recebe um resultado de pesquisa de clima? No nível do patrocínio, né? Então, tem aquela etapa de divulgação dos resultados, né? De toda a pesquisa, as apresentações, a entrega, e o patrocinador dizendo, vamos trabalhar com isso, e aí sai, né? Geralmente sai todos os gestores olhando para os seus resultados, independente de ser tão refratário ou não, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, e sai elaborando o seu plano de ação com meia dúzia, 10, 15 ações, né? Tudo que ele Eu já identificou vi lá no 22. resultado. Nossa! Eu já vi 22 ações. Pois gestor. então. Tudo que ele vê ali que teve resultado baixo, ele sai colocando uma ação no seu plano para poder colocar em prática. E, mais do que isso, não só a quantidade de ações, ele coloca todas em prática ao mesmo tempo, né? Sai desgarrado mesmo para poder sair fazendo todas as ações. E depois não se fala mais no assunto, não faz mais nada durante esse ciclo, né? Entre uma aplicação e outra de pesquisa. Quando a próxima pesquisa estiver chegando, aí ele vai fazer aquela açãozinha de boca de urna, né, com o pessoal, com a equipe, para lembrar, lembra daquela ação, aquilo lá que a gente fez há meses atrás, da pesquisa de clima, enfim, né? Só que boca de urna é crime, né, gente? Então, crime não funciona muito bem na maioria das vezes, né? Trabalhando desse jeito, como é que a gente tá atuando no nível da percepção, que é o que a gente precisa, né, que aconteça continuamente? A gente tem uma equipe, todas as pessoas dentro da empresa percebendo, num primeiro momento, as ações serem feitas, as coisas sendo colocadas em prática, mas depois isso não se fala mais, não se volta mais a esse assunto, em nenhum momento, e aí essa percepção, ela entra nesse limbo, né? Ela vai caindo, 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 até que lá na próxima, a segunda edição da pesquisa, a reaplicação da pesquisa, volta-se a falar, e muito timidamente, sobre o tema, né? Isso não dá certo, porque a gente não está trabalhando com a percepção, que é um dos pilares importantes para se fazer gestão de clima e de engajamento. O gestor... E aqui, Cris, é só lembrar que aqui estão os 4 pilares, né? O patrocínio, a execução e a percepção. E o tempo está rodando aqui. Tá? E o tempo está então, rodando, né? É isso que a gente está falando dos 4 pilares. Eu tenho que tomar conta dessas 4 grandes variáveis dentro da construção do plano de ação. Esse gestor elencou uma série de ações ali que provavelmente também ele não conseguiu dar conta e aplicá-las adequadamente, assertivamente, né? O que a gente recomenda? Né? Um processo que leve em conta esses 4 pilares, então, mas de que maneira? Que a gente tenha no nível do patrocínio, ao longo, né, desse time, desse ciclo entre uma pesquisa e outra, nós tenhamos aí atividades, né, ações que a gente chama de ações de ignição, que são ações distribuídas dentro desse período de tempo. E, na verdade, elas têm um objetivo de chamar a atenção, né? Então, vai colocar uma ação em prática, convida alguém. Eu conduzia hoje de manhã um workshop focado nesse tema também, e eu falei, convida a Cristiane, convida o Álvaro, né? Ou então convida o diretor ou o gerente da área,
para falar uma palavrinha, 5 minutos, e dar o start daquela ação que vai ser colocada em prática naquele momento, tá? E essas ações de ignição distribuídas ao longo desse timing aí. Com relação à quantidade de ações, né, e a implementação de ações, ao invés de fazer todas de uma vez, distribua também as ações ao longo desse ciclo, né? Então, coloca uma ação em prática, espera rodar, acompanha. Está funcionando bem? Deu certo? Aí sim a gente vai entrar com a segunda ação, né? E ali a terceira e depois a quarta e por aí vai, né? A gente consegue implementar todas as ações e a gente na linha, né, no pilar da percepção, a gente trabalha continuamente com as equipes percebendo essas ações sendo executadas, né? E o processo sendo adequadamente gerenciado. Então, quando a gente faz isso, o nosso plano de ação, ele é melhor percebido, ele é melhor recebido e ele dá mais certo, sem dúvida nenhuma, tá? E o que vale é o que é percebido, não é o que é feito. Esse é o ponto de partida, tá? E quando a gente está falando de você fazer um processo onde você coloca as ações em série, não quer dizer que você vai abandonar a ação anterior. Aquela ação e as ações, quando a gente está falando de ações na área, isso é o que a gente está comentando, um gestor fazer um plano de ação com a sua equipe, ele está colocando uma ação simples, é uma prática que ele vai implementar ali na área dele. A partir do momento que essa prática está sendo bem percebida e foi internalizada pelo grupo, aí ele entra com uma outra ação, depois ele entra com outra, depois com outra, e daí vai. Tá? É importante que as pessoas percebam que não é aquele momento que aconteceu. Peraí, vamos lá, perdão. Não é aquele momento que aconteceu o início do processo e teve aquele monte de ações e que o pessoal falou agora vai. Na verdade, o que a gente tem eu tenho uma ação que foi feita, entrou uma outra e a percepção que eu tenho estamos sempre trabalhando alguma ação interessante, forte, potente para a melhoria do nosso ambiente. Tá? E isso, a palavra nosso, é que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tá? Uma outra armadilha que a gente encontra é a falta de repertório. Os gestores, a grande maioria dos gestores, quando eu falo grande maioria, eu não estou falando 51%, não. Estou falando grande maioria mesmo. Mais de 70% dos gestores não têm repertório desenvolvido para trabalhar gestão de clima e engajamento. Tá? Só para a gente ver alguns exemplos reais de inutilidades que são colocadas dentro dos planos de ação. Eu dei uma fuçada em algumas ações de gestores que estão dentro do sistema de plano de ação e a gente descobriu isso porque esses gestores, a gente fez um trabalho grande identificando por que alguns gestores crescem os indicadores e outros gestores não crescem os indicadores entre uma edição da pesquisa e outra. E aqui estão os exemplos por que os gestores não crescem indicadores. Por exemplo, a ação que esse gestor propôs é estimular a união e o respeito entre a equipe. Ele estava com problema de quê? De trabalho em equipe. O que é essa ação? Essa ação é exatamente nada. Estimular a união e o respeito entre a equipe. Ele só escreveu isso aí. É uma intenção. Isso é uma intenção. Isso não é uma ação. Outra ação, conversar com gerentes sobre o resultado da pesquisa. Isso daqui é dentro de uma estrutura de diretoria, a ação que ele fez foi que um diretor colocou isso daqui. Conversar com o gerente sobre o resultado da pesquisa. Isso não é uma ação. Isso não é um plano. Essa ação aparece muito, né, Álvaro? Principalmente quando os resultados desses gestores, né? Eles recebem e vêm, deu problema de comunicação dentro da minha área, né? Então, vou fazer lá uma ação de conversar sobre os resultados, fazer a devolutiva de resultados, né? A gente encontra também, fazer devolutiva de resultados. Ora, eu falo, né? Gente, isso
isso é inerente ao processo, né? Começou a trabalhar com clima e com gestão de clima, conversar, fazer a devolutiva de resultado, isso não é ação, isso é obrigação, É obrigação, praticamente, né? exatamente. Isso tem que estar antes. E antes do próprio plano de ação, a primeira coisa a se fazer é falar sobre os resultados. Outra pérola, aumentar a carga de treinamentos para operação. Tinha uma baixa percepção de desenvolvimento. Qual é a ação? Aumentar a carga de treinamentos para operação. Não, isso não melhora a percepção de desenvolvimento. Você pode até desequilibrar a percepção de desenvolvimento, você pode aumentar o número de horas que a pessoa passa lá, você vai perder engajamento, isso tudo pode acontecer. Tá? Pedir estudo para o RH sobre o valor do vale alimentação. Isso não faz sentido para uma área fazer. Ele não tem que pedir isso. Cobrar maior proximidade dos coordenadores de suas equipes. Isso aí era um gerente apontando. Muitas vezes tem uma culpabilização do gestor maior dos resultados da gerência dele para os gestores abaixo dele, como se não fosse ele que tivesse a gestão geral daquela área, como se não fosse ele que tivesse contratado ou recrutado aqueles coordenadores. Né? E além disso, né, ações, notem que muitas vezes colocam a responsabilidade daquela ação para dar certo não é do próprio gestor, né? Então é o RH que não trouxe a informação, a empresa, né, que não tem uma política clara de treinamento ou de remuneração, essa, por exemplo, essa de cobrar maior proximidade dos coordenadores, a culpa é deles, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é bastante característico também dos gestores que cadastram ações responsabilizando outros ou outras áreas, enfim. Bom, outras armadilhas. O baixo envolvimento, a falta de patrocínio, né? Eu não ter alguém que mandou, que bateu a mão na mesa e falou, nós vamos fazer isso. Isso é uma armadilha que muitas vezes o gestor de área ele não sai em busca desse patrocínio, ele pedir para o gestor dar uma passada lá, vamos falar sobre isso, deixa minha equipe apresentar o projeto para você e daí vai. O baixo envolvimento da equipe, e isso é um ponto extremamente importante mesmo. Tem uma coisa que a gente chama de efeito IKEA, a gente chama não, foi uma turma de pesquisadores, o Norton, o Motion e o Arelli, eles fizeram um estudo e trouxeram a história de que quando você está envolvido na solução, esse estudo é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eles colocaram isso em números. Quando você está envolvido na solução, a probabilidade de você gostar daquela solução é muito grande. Tá? Então, é mais fácil você ficar satisfeito quando você for envolvido. Isso é, se você está ajudando a fazer a peça, isso é, se você está no palco, é muito mais fácil do que você estar na plateia só vaiando ou batendo palma. Então, você está envolvido, você quer que dê certo. E a IKEA é uma empresa sueca que faz móveis, só que é uma loja, né? Só que ela não entrega o móvel montado, só entrega desmontado e é o comprador que monta os móveis e vem uma instrução, sempre desse jeito assim. Não tem instrução, pegue o parafuso A, coloque o parafuso B. Não, a instrução é bem genérica. Tá? E isso é muito legal porque a pessoa se esforça para fazer. E esse é a história das pessoas tenderem a dar mais valor e se sentir mais satisfeitas quando participaram daquilo que construíram. Então, envolver a equipe na construção do plano de ação é um passo certo para que o indicador suba. Outra coisa, falta de dados. Eu não ter dados para trabalhar ou eu ter dados mais ou menos pistas, isso. Não, simplistas, né? Simplistas. Simplistas, eles são... Isso você está numa armadilha horrorosa, porque você fica na parte do acho, né? E o Deming que colocava que sem dados você é só mais um cara com uma opinião. Então, eu prefiro a minha. E vamos embora. Né?
E, por fim, a falta de agenda. Falta de agenda é isso, não está acontecendo. Não entra no meu dia a dia, isso eu como gestor. Tá? E a falta de agenda está muito ligada com a falta de patrocínio. Você não tem alguém cobrando o gestor para isso acontecer, isso não vai acontecer. Tá? E esse é um ponto bastante legal de se prestar atenção quando a gente olha a construção de um plano que realmente dê certo. Ele entrou na agenda dos gestores. Tá? Então, o que fizemos? Nós estruturamos esses diversos senões, a filosofia e os pilares para construir um modelo, processo, né? Isso, Processo. que dê certo. Tá? E ele começa assim. Vai lá, Cris. Então, ele começa assim. Você que é a rainha da apresentação para a diretoria. Então, primeiro passo, né, como eu dizia, né, condição sine qua non, é a apresentação dos resultados, dos dados objetivos, não superficiais, né, detalhados para a diretoria, né, para a gente dizer quais foram os indicadores, quais são as prioridades de trabalho, né, nem que seja a nível, nem que seja não, para a diretoria é o caso, né, a nível organizacional, né, dizer para toda essa diretoria o que nós precisamos melhorar aqui e os porquês. Tá? Então, essa apresentação detalhada, com análises ricas, né, preferencialmente estatísticas, aí, que tragam também direcionamentos. E Segundo... é nessa hora que você pega os patrocinadores. Né? Você cria os patrocinadores na hora que você faz uma apresentação brilhante, onde você liga a cabeça com o pescoço, onde você mostra o quão importante é aquilo para o resultado final. É a hora em que, como disse o Ricardo Guerra aqui no bate-papo, a gente vende a ideia internamente. Esse é o ponto de partida. Tá? Isso. Vai lá. E aí, seguindo nesse processo de comunicação de devolutiva, obviamente, a apresentação para os gestores. Essas apresentações, essas devolutivas, gente, é interessante que sejam aí respeitados, obviamente, a cadeia hierárquica da empresa, né? Então, segue-se com as apresentações para os gestores, né, para os grandes gestores, também com esses indicadores gerais. É importantíssimo que haja a devolutiva geral, né, e aí a nível institucional, dos principais resultados da pesquisa para todos os colaboradores, os respondentes. Isso é extremamente importante e, por incrível que pareça, ainda tem empresa que tem resistência em divulgar os resultados para todos os colaboradores. Né? Mesmo que esses resultados, a gente recomenda sendo resultados gerais, né? Claro que não vai se entrar em detalhe algum, mas é o mínimo que se pode fazer, né? Eles foram convidados a responder a um questionário, é um canal de comunicação forte que eles têm, então, é o mínimo que a gente faz é fazer uma devolutiva para esses colaboradores, a empresa... E é legal quando a gente olha, a gente faz, em média, 100 pesquisas por ano, tá? E a gente olha quais aquelas que têm melhor indicador. São aquelas que mais ativamente trabalham esse ponto aqui. Apresentação, devolutiva das áreas também. Isso daqui é extremamente bem trabalhado naquelas empresas que têm maiores indicadores na distribuição de mercado nossa. Tá? Isso é simples. É simples, mas não acontece. O tempo todo. E aí, na devolutiva das áreas, né, também é um outro ponto de bastante resistência, né, para esses gestores, e um ponto em que a gente vê que os RH sofrem bastante aí para garantir que isso seja feito, né, que é a devolutiva do resultado da área, porque até aqui a gente falou de indicadores gerais, da empresa como um todo, da companhia, né? Mas eu receber o indicador de clima da minha área, da nossa área, né, termos ciência de como é que a nossa área se posicionou
qual é o nosso indicador de clima, é extremamente importante. E quem é o responsável por fazer isso? Isso tem que estar no colo, tem que estar na mão do gestor daquela área. E o quanto é difícil a gente conseguir fazer com que os gestores entendam a importância disso e que efetivamente façam isso, principalmente aqueles gestores que têm equipes muito grandes, né? É compreensível, mas é algo que é necessário fazer. Então, precisa Precisa ser feito. apoiar, né, esse gestor, precisa, e quando eu falo do apoio, é estar perto mesmo, quase que um treinamento, né? Então, dizer para o gestor, olha, vamos comunicar isso, isso e isso, faz um treinamentozinho com ele, tá? Esteja ali do lado dele, né? Para quem for de RH aqui, né, deve ter muita gente, acho que deve ser muito comum ser solicitado pelos gestores para poder fazer a apresentação. Ah, não, eu vou lá, mas você faz, né? Isso a gente ouve demais. Não, deixa na mão dele, eu vou lá e estou te dando apoio, mas faça você a devolutiva da sua área. É uma atitude de aproximação também do gestor com as equipes, né? Então precisa de treinamento aqui e de apoio. E nesse ponto aqui, é interessante que os executivos, as pessoas da diretoria, C-Level e etc., já comecem um processo de patrocínio, isso é, visitando as áreas, falando sobre o tema. Dentro da apresentação da devolutiva geral, a gente tem um exemplo muito legal que o CEO da empresa ele faz questão de fazer a apresentação presencial para todas as unidades. Isso não é à toa que ele está entre as 5% empresas com maior indicador de clima e engajamento na nossa distribuição. Tá? Então, gestores dentro dessa gestores de nível C ou executivos aparecerem e falarem sobre o tema. E tudo isso, e aqui a gente vai falar da tempestividade, do timing, né? Tudo isso não pode passar de um mês da entrega dos resultados. Isso quando apresentou para a diretoria as áreas estarem já treinadas e apresentando os seus resultados, isso é um tempo máximo de um mês. E é muito difícil a gente encontrar isso na grande maioria das empresas. Isso aqui normalmente vira 2 meses, 3 meses fácil. O Álvaro, deixa eu só interromper um pouquinho aqui. A Letícia mandou uma pergunta que está falando exatamente disso, né? Um detalhe, porém, importante. Quem deve fazer o convite para a devolutiva da área? O gestor ou o RH? Olha, assim, o gestor lá com o RH, né? Gestão de clima é lá com o RH. Meu negócio aqui é gestão de processo, né? Não, é o gestor. É o gestor que tem que fazer isso. Não tem, ele vai tentar se safar de tudo quanto é jeito, né? E gestão de pessoas está na descrição de cargo dele. Ele não pode terceirizar para alguém. Tá? Isso faz parte de gestão de pessoas. Agora que eu vi a sua pergunta aqui, tem um detalhe, porém importante, tem risos, né? Eu divido isso algumas vezes, né? Bom, vamos lá. E aí... Perdão, gente. Eu apertei o botão errado aqui. Isso. Aí, a próxima etapa desse processo que nós desenhamos, a gente coloca aqui uma seleção de guardiões do clima. Isso é muito bacana. A gente já viu em algumas empresas, dá certo, né? Uma vez que as áreas... Dentro de Pode falar, dentro de unidade, você não precisa ter um desse para cada uma das áreas, mas pega uma diretoria, põe alguém que fica responsável por fazer o acompanhamento das ações, para cobrar os gestores de que essas ações estão acontecendo, porque ele vai recolher essas informações, vai trocar melhores práticas entre as diversas áreas daquela diretoria. Então, está dando certo isso lá, vamos tentar aqui. Essa figura é uma figura que o trabalho dela não é só esse, mas
ela abraça esse trabalho também e vai se sentir importante. Um botão específico para ele, um crachá com um PIN legal, isso faz diferença nessa área. Mas esse pessoal precisa ser treinado também. Da mesma maneira que precisa ser treinado o business partner, Os se BPs. você tiver. Né? Você falou, Cris? Não, os BPs, da mesma maneira que precisam ser treinados os BPs. Isso, perfeito. Bom, entre seleção de guardiões de clima vamos lá, a gente já volta para lá. Pode seguir, Cris. Isso, então, entre a seleção e o treinamento, né, dos BPs, enfim, a gente tem o treinamento dos gestores no que se refere a plano de ação, né? Então, dar o apoio, dar ferramentas, metodologia, repertório, né, maneiras mais simples para que esses gestores construam e implementem planos de ação assertivos. Eu costumo falar também, né, nos workshops que a gente conduz. Não pode ser qualquer ação, não pode pegar o relatório, pegar qualquer atributo que tenha lá o resultado mais baixo e fazer uma ação. Não é assim, né? Para isso, precisa de treinamento. Precisa, o gestor não tem, eles não têm essa expertise, eles não vivem gestão de clima e de engajamento no dia a dia, eles não respiram isso. Então, dar treinamento, ferramenta, apoio, para que esses gestores façam os seus planos de ação assertivos, né? Construam planos de ação assertivos, tá? Tudo isso acontecendo aí no segundo mês, tá? Na linha da tempestividade. A gente tem um plano de ação geral, ou organizacional, né, que seja. Isso precisa acontecer, é interessante que aconteça, esse plano de ação ele tem que ser construído olhando para o todo, olhando para as principais oportunidades que se apresentam no diagnóstico da empresa como um todo, tá? E precisamos ter os planos de ação das áreas também. Isso é o que a gente fala, né, o que a gente chama de hierarquia nos planos de ação. Todos trabalhando, construindo os seus planos de ação, implementando os seus planos de ação, e aí a gente garante que nós estamos trabalhando desde o que é mais macro, como oportunidade de melhoria a nível de companhia, de empresa, até aquilo que é oportunidade de melhoria específica dentro de uma área, dentro de uma determinada área, tá? Então, isso é extremamente importante acontecer. E aí, quem que está ali de novo? O patrocinador. Executivo. O executivo. Rodando e perguntando como é que estão as coisas, como é que vai, e etc. E tudo isso acontecendo no mês 2. No mês tá? 2. Então, a gente tem um mês para isso acontecer depois. Seguindo, e aí, tanto no plano de ação geral quanto no plano de ação das áreas, é muito importante que a empresa ela vá coletando material para construir um guia. Olha, quando o problema for esse, tente essa ação. Quando o problema for aquele, tente essa outra ação. Tá? É importante que ela vai construindo repertório, porque o gestor não tem. Ou então, como a gente tem uma ferramenta que é o Clima Card, onde já tem ações pré-formatadas que vão levar em consideração alguns dos problemas mais comumente evidenciados nas pesquisas de engajamento de clima. Mas é muito legal que a empresa vá coletando isso através do Guardião do Clima. Tá? E a gente tem uma pergunta aqui do Maurício, que a gente vai falar um pouquinho mais do Guardião do Clima, Guardiões do Clima mais para frente. E aí a gente entra, e aqui mais um papel do Guardião do Clima, um workshop sobre melhores práticas, onde os Guardiões do Clima preparam esse workshop e os gestores participam para compartilhar não só as boas práticas, mas compartilhar também aquilo que não deu certo. Tá? Isso aqui tentei, não deu certo, foi furada, não vale a pena, e daí vai. Tá? É extremamente importante que depois de um tempinho entre a história de uma palavra do presidente, do tipo, os planos estão caminhando, nós estamos conseguindo implementar ações em diversos pontos, é importante a participação de todos envolvidos, etc, etc.
E, por fim, a divulgação contínua. A gente entra com um processo de divulgação contínua ali perto do mês 4 e voltando isso com um ciclo a cada 2 meses. Tá? Então, a gente chega ali no mês 4 divulgando as ações que foram feitas e o que a gente está esperando para o próximo ciclo. Depois, 2 meses depois, olha, implementamos essas ações também. E daí vai. Por quê? Pesquisa de clima é pesquisa de percepção, vale o que é percebido. E aí, esse é o processo geral do sistema de trabalho para uma empresa, como um todo. É um ciclo de gestão, né? Isso. Se a gente está falando... Nossa, como passou o tempo, olha... Passou, se a gente está falando de uma área, a coisa ela tem a mesma filosofia de trabalho. Tá? O gestor vai apresentar para a sua equipe, o gestor apresenta, tá? E para isso ele precisa aprender a apresentar e ele precisa de material para apresentar. Então, o RH também pode fornecer esse material, um template que ele vai usar. A equipe constrói o plano, ele e a equipe, e olha que diferença que é quando um gestor pega para fazer o plano sozinho e fala, equipe, nossa área vai ter esse plano de ação. E a equipe vai falar, ok, força aí na implementação. Tenha sorte. É o máximo que eles vão fazer. Outra coisa é, pessoal, esse aqui é o resultado da nossa área. Eu reconheço que muito do que está aqui diz respeito à minha atuação. Eu gostaria da ajuda de vocês para construirmos juntos um plano para tornar a nossa área um lugar melhor para trabalhar. Pô, ele ganhou a turma, falando assim. E aí ele vai se aproximar mais da turma. E esse é o efeito que é aparecendo aí. Mas para a equipe construir o plano, se a gente deixar só na mão da equipe e do gestor, muitas vezes ele não vai ter ação suficientemente ligada para fazer uma ação, fazer uma mudança no processo. Tá? A equipe implementa plano, a gente tem o patrocínio do gestor, um executivo indo nas áreas falando sobre o plano, querendo ouvir o que foi planejado. Isso aqui, entre a apresentação para a equipe e a implementação, 1 mês. E aí, alguns pontos de controle. Né? E aí, como está o clima? Um ponto de controle que ele pode fazer. Eles podem fazer uma avaliação das ações dentro de ciclos de 2 meses. E, por fim, ele pode fazer uma pesquisa termômetro, tirando alguma informação a mais do plano de ação e é uma implementado, pesquisa né? pequena, pontual mesmo. Tá? Bom, a gente colocou aqui, vamos disponibilizar para vocês um exemplo de uma sugestão para um gestor aumentar a proximidade e engajamento. Algumas ações pré-formatadas, tá? Que ele vai colocar durante o ano. E aí ele pode colocar, depois vocês vão ter acesso a esse material, até amanhã vocês vão ter acesso a ele, um arquivo confidencial onde ele vai coletar informações e preparar, para se preparar melhor para feedback. Ele vai entrar com uma ação do tipo, posso ajudar em algo? Ele vai entrar com uma ação onde as pessoas vão se envolver para ensinar outros alguma tarefa específica, tem alguns pré-requisitos. Vai chamar um diretor ou um executivo para fazer um walk-around na área dele, post-it de agradecimento, feedback bimestral, palestras TED, reconhecimento por e-mail com cópia, 30 minutos de inovação, reconhecimento compartilhado, reunião com o presidente ou diretor da equipe toda, apresentações do tipo TED.com, as pessoas da área apresentando para as pessoas da área, semana da inovação, simplicidade e agilidade, quais os próximos passos, chefe, o que eu vou conversar com cada um dos membros da equipe.
café da manhã do setor e job rotation de líderes, se ele tiver área abaixo dele com gestores. Então, essas ações simples são as ações que precisam acontecer dentro das áreas. Tá? Isso não percebam que uma ação por mês, né? Elas estão distribuídas ao longo desse calendário anual, desse ciclo, mas sempre sendo colocada em prática alguma ação, para que o processo se mantenha vivo. Né? E a percepção das pessoas nossa, sempre está acontecendo, as pessoas o gestor querendo melhorar, a empresa trazendo algum ponto a mais. Como visão geral, esse é o conceito básico, é fazer com que as pessoas percebam o interesse genuíno naquilo que está sendo feito. Não é um simples fazer para cumprir um planejamento, é um fazer para que as pessoas se sintam melhor dentro da sua área, dentro da empresa. Legal? Gente, Álvaro, Cris. Oi. Nós temos uma pergunta a mais no chat. Não sei se vocês deram uma olhadinha. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Sobre o guardião do clima. Ah, sim. Tá, o do Maurício? Isso. O Álvaro já tinha visto. A gente vai voltar a falar, tá? Vamos falar agora. Isso. Chegamos aqui ao final aberto para perguntas. E a Cristiane vai ter que nos abandonar. Vou ter que deixá-los. Eu tenho agora um workshop para fazer também voltado a plano de ação, né? De treinamentos de plano de ação. Pessoal, agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso webinar. Fico à disposição depois, o Álvaro vai disponibilizar, vamos disponibilizar nossos contatos, tá bom? Quem quiser mandar e-mail, trocar ideia, trocar experiências, a gente fica à disposição, o material vai ser disponibilizado para vocês. Agradeço muito e desejo bom trabalho, né? Nesse desafio aí que temos para fazer gestão de clima, tá bom? Legal. Obrigada, boa tarde para todos. Tá joia, boa tarde, Cris. Vamos lá. Deixa eu responder a pergunta aqui do Maurício. Ele pediu para eu dar um pouco mais de detalhes sobre o papel do guardião do clima. Quem é esse agente, como ele trabalha. Bom, o guardião do clima, ele atua em duas vertentes, tá? Ele começa na hora, você o escolhe na hora de fazer iniciar o plano de ação, tá? E ele termina ajudando a aplicação do próximo ciclo. Então, é como se ele tivesse um mandato de um ano. Tá? Quais são as atividades dele? A atividade básica dele não é implementar a ação. A implementar a ação são as pessoas de dentro da equipe, mais o gestor é que vão implementar a ação. Porém, ele é responsável por qualquer demanda que essas pessoas tenham sobre recursos, sobre tirar uma dúvida de se essa ação é ou não é eficaz, o que ele viu nas outras áreas quando da implementação de ação para enfrentar problemas semelhantes. Ele é como um business partner, só que especificamente voltado para a gestão de clima e engajamento. Ele vai ficar responsável por coletar as ações mais bem avaliadas pelos diversos gestores e equipes, ele vai compilar isso e ele vai ser um mensageiro dessas ações para outras áreas. E como essa turma, os guardiões de clima, se reúne mensalmente ou bimestralmente, eles trocam entre eles as melhores práticas. Então, a empresa como um todo fica munida de melhores práticas naquilo que diz respeito à gestão de clima e engajamento. Ele pode ser alguém do RH, ele pode ser o business partner, ele pode ser alguém da própria área,
mais sênior e com trânsito dentro da estrutura, e como que eles ficam sabendo o que é para fazer ou não é para fazer. Na verdade, essa turma é treinada, eles são escolhidos e eles vão para um treinamento, para um dia de treinamento onde vai se apresentar a visão geral do processo de gestão de clima, o que dá certo, o que não dá certo e como que ele pode ajudar as áreas. Ele tem um playbook, ele tem uma cartilha que ele vai seguir. Então, todo guardião de clima dá certo? Não, pode ser trocado, ele pode pedir as contas e mudar, ele pode pegar 2 áreas. É uma função que ela é muito mais para aquelas pessoas que são boas formadoras de opinião e que têm uma penetração dentro das diversas áreas de uma diretoria. Tá? A gente pode conversar um pouquinho mais depois, Maurício. Se você quiser, a gente troca e-mails, eu passo alguns exemplos a mais aí para você. Legal? Mais perguntas, por favor. Maria Paula também está aqui para me ajudar. Fiquem à vontade. Pode mandar a pergunta pelo chat, a pergunta ou levanta a mão aí como participante, a gente abre o microfone e vocês fiquem à vontade. Uma pergunta. Bom, se vocês tiverem mais perguntas e quiserem passar essas perguntas diretas para a gente, vamos ter enorme prazer em responder. Tá? A gente responde direto para vocês. Mandem para o info@carvalhoemelo ou para o alvaro@carvalhoemelo ou para a cristiane.molina@carvalhoemelo. A gente vai disponibilizar esse link para vocês baixarem esse material. Tá? A Jéssica está perguntando ali sobre exemplos de planos de ação. Então, Jéssica, esse daqui é um exemplo assim, clássico de um plano de ação que foi construído entre gestor e sua equipe. Gestor e equipe sentaram e construindo esse plano de ação através de uma ferramenta. A ferramenta é o Clima Cards, são cards com ações pré-formatadas. Tá? Só que eles desenvolvem isso, colocam num template, num canvas, esse canvas vai na parede para eles saberem quais são as ações que estão sendo implementadas no mês. As cartas azuis são cartas que o gestor faz para ele. Ele não compartilha a carta com a equipe, ele compartilha as cartas laranja. As cartas azuis, ele fala, eu vou fazer isso porque isso vai melhorar a minha proximidade, porque o que a gente estava falando é que o gestor, pelo resultado que ele viu no relatório dele, a equipe estava achando ele muito afastado, a comunicação estava difícil, então ele fez ações para se aproximar. Ações do tipo, posso ajudar em algo? Ele começou a perguntar isso, é uma açãozinha simples. Né? O gestor se aproxima informalmente de cada membro da equipe e pergunta, posso ajudar em algo? Com isso, ele abre um canal de 2 vias, é um contato de alguns segundos ou poucos minutos. O pessoal, a princípio, vai achar estranho, vai falar não, mas à medida que isso vai repetindo, o pessoal vai abrindo mais um canal de comunicação aí. Depois vem a história dos professores internos. Essa área também estava com um problema de percepção de desenvolvimento. A gente não desenvolve, estamos empacados aqui, ninguém cresce, etc. Então, mensalmente, o membro da equipe ensina outros colegas sobre algo ou alguma atividade que domina ou pode. Por exemplo, aprofundamento em gestão de processo de criação, segredos de apresentação, Excel com macros, qualquer coisa que faça sentido que uma pessoa possa apresentar. Tá? E aqui a gente dá
Ó, nesse mês o gestor ele tem mais 2 ações que ele entra de aproximação. Aí a gente tem no mês 4, mês 5, mais ações do feedback que o gestor chega e mais ações de palestras TED. O pessoal assiste palestra, uma palestra TED, depois discute, então são meia hora que o pessoal está aprendendo alguma coisa e que tem a ver com algum desafio importante do mês. Tá? Que seja inovação, que seja competitividade, que seja abrir novos mercados, ou seja lá o que for. Tá? Então, aqui você tem um exemplo de um plano de ação diária que faz sentido, porque o que a gente tem é gente e gestor, isso é, colaboradores, se aproximando do gestor e gestor se aproximando da sua equipe, isso é, gente encontrando gente, gente conversando com gente, como a gente conversou lá no início da nossa apresentação. Legal? Mais alguma pergunta? Já passamos aqui um pouquinho do nosso horário, 7 minutos a mais. Se tiverem alguma pergunta a mais, ainda há tempo. Bom, pessoal, eu agradeço. Chegou mais uma. Obrigado pelo esclarecimento. Legal, Jéssica. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado para vocês. Foi um prazer conversar um pouco. Essa conversa não é muito uma conversa, mas conversar um pouco sobre vocês e compartilhar um pouco uma metodologia. E essa é a metodologia, o processo que a gente vê que dá certo. Dá um pouco de trabalho? Sim. Mas é assim que se faz. Tá? Quando você implementa esse ciclo que a gente encontrou aqui, tá? Quando a gente implementa esse ciclo, a gente fica com uma possibilidade gigante do indicador subir. Isso é, as pessoas perceberem que na empresa onde eu trabalho estão preocupados com o que eu sinto, o que eu penso e querem que eu tenha aqui um bom lugar para trabalhar. Legal? Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos.